Sente-se um instante, em nome de Jesus. Obrigado, grupo Louvor. Creio que no final... Porque o inimigo de Deus não quer que a gente alcance a promessa, que a gente chegue lá na terra prometida, naquilo que o Senhor prometeu. Ele não quer que N coisas, irmão, se levantem e que você pegue aquela isca. Aí está com você. Se você vai parar com aquilo ou não. Ou se você vai erguer a cabeça e você vai levantar. Irmãos, voo. Você vai correr a carreira, independente daquilo que esteja tentando impedir você. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, circunstâncias se levantam que elas são até como um pilar, uma coluna para argumentos. Não, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tem isso, tem aquilo. Coisas reais, né? Coisas que são realidade. Mas eu quero te dizer, não são dignas de que alguém pare de buscar a promessa que Deus fez àquela pessoa. Nada vai ser digno de parar um filho de Deus de buscar a promessa que Deus fez para ele. Aleluia. A promessa de Deus, ela dá sentido à nossa vida. Ela dá sentido à nossa vida. Sabe, irmãos, Abraão estava lá, levando sua vida normal. Mas Deus chama Abraão e dá a ele uma promessa. Deu sentido à vida de Abraão. Abraão passou a viver em função daquela promessa. Aleluia. Deus disse, olha, Abraão, aquele que te abençoar, eu vou abençoar. O que amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. Em ti, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Vou fazer de você uma grande nação. Aleluia. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Aleluia. Deu sentido à vida dele. A promessa de Deus na nossa vida, o chamado de Deus na nossa vida, dá sentido à nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Considere aquilo que Deus falou com você. Analise. Essa noite é uma noite de reflexão. É uma noite, irmãos, onde a gente vai relembrar as promessas de Deus na nossa vida. Vamos refletir, pensar, irmãos, e analisar e ver o que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus falou com a nossa vida, o para conosco. O que foi que Deus nos prometeu? O que Deus fala no nosso espírito? O que nós estamos fazendo? Nós estamos considerando? Nós estamos sendo diligentes com isso ou negligentes? Como nós estamos nos posicionando com aquilo que Deus tem falado ao nosso coração? Nós não podemos ser negligentes. Jesus Cristo, irmãos, ele contou várias parábolas, irmãos, sobre isso. Sobre um servo fiel e um servo negligente. E ele mostrou, irmãos, o resultado da vida de cada um deles. Daquele que era diligente, daquele que honrou a direção do seu Senhor, daquele que se empenhou, que se esforçou para cumprir aquilo que o seu Senhor tinha ordenado a ele. E aquele que não se esforçou, irmãos, foi repreendido, foi desclassificado. A parábola dos talentos é um exemplo de uma delas. Vocês estão aqui? E aquele servo infiel, a Bíblia diz que ele foi lançado fora. Lançado fora. Veja como ele leva a sério aquilo que ele fala comigo e com você. Então, se nós não levarmos a sério, irmãos, aquilo que Deus fala conosco, nós vamos estar desonrando a Deus. Se nós desonrarmos, irmãos, a palavra dele, nós vamos desonrar o próprio Deus. Aquilo que Deus fala, as promessas dele, irmãos, se nós desonrarmos, isso fere a integridade de Deus. Isso fere o coração de Deus. Vocês estão aqui? Aleluia. Como você tem encarado, como você tem se posicionado? Qual é a porcentagem que a promessa de Deus ocupa na tua vida? Quanto tempo você investe nela? O que é que você tem
Quanto tempo você tem se dedicado a essa promessa que Deus fez a você? Como você tem encarado ela? Você tem zelado por isso? Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai, meu querido, voltar atrás. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Amém? São irrevogáveis. Nós precisamos nos posicionar em Deus, diante da palavra dEle, diante das promessas dEle. Amém? Aleluia. As promessas de Deus dão sentido à nossa vida. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 12, abre lá rapidinho. Vamos ler aqui alguns versículos. Efésios 2, 12. Você está lá? Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, estranhos às alianças da promessa. Amém. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. A promessa de Deus dá sentido à nossa vida. Amém, queridos? As promessas do Senhor dão sentido à nossa vida. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Diga, eu fui aproximado. Diga, eu estou próximo agora. Diga, eu estou perto. Diga, eu faço parte das promessas de Deus. Temos parte nessas promessas. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero que você abra comigo no livro de Josué, capítulo 23, versículo 14. Glória a Deus. Aleluia. Josué 23, 14. Você está lá? Capítulo 23, versículo 14. Olha o que diz: eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Aleluia, glória a Deus. Josué aqui lembrando o povo. Vocês sabem, vocês são testemunhas de que nenhuma só promessa do Senhor, aquele que Deus falou para vocês, nenhuma delas falhou. Nenhuma caiu por terra. Todas se cumpriram. Aleluia. Diga, todos se cumpriram. Glória a Deus. Só que a triste notícia dessa história aqui, em específico do contexto de Josué, é que Josué estava falando para quem aqui? Para os filhos de pais que desonraram a promessa, a palavra de Deus, que não consideraram e que não alcançaram a promessa, não desfrutaram, não creram em Deus e morreram no deserto. Os pais desse povo que Josué estava falando aqui. Deus falou, Deus cumpriu, Josué está dizendo. Só que houve uma geração que não desfrutou das promessas do Senhor. Isso é seríssimo. Deixa eu te perguntar, Deus muda, irmãos? Deus não muda. Amém? Quantos aqui agora, nessa plateia aqui, né, nessa igreja aqui, nessa noite, quantos aqui são do início da igreja aqui? Vamos dizer, quando a igreja ainda, a gente cultuava naquele prédio ali onde é a loja de Bilu ali. Quantos aqui? Eu, André, quem mais? Edilma, Dorivan,
dois, três, quatro, 5 pessoas. Se tivesse toda a igreja aqui, iria ter mais. Vieram, passaram um tempo, saíram, se afastaram, se desviaram, outros partiram para a glória, outros moram em outros lugares, viajaram. Mas glória a Deus, porque mais e mais pessoas têm se convertido. E aquilo que Deus prometeu para essa igreja continua, independente de nomes, de pessoas. Isso é seríssimo. Deus não vai parar, irmãos, a obra dele. Aquilo que ele prometeu, ele não vai parar por causa de nada nem de ninguém. Nós é quem precisamos nos posicionar. Nós é quem precisamos considerar. Porque o plano dele vai continuar. Vai continuar. Era para Moisés pisar na terra, não pisou. Deus levou ele a um lugar, ele avistou, Deus mostrou. Olha só, ali é tal lugar, e saiu dizendo os nomes. Está vendo, Moisés? Todas as terras que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, você está vendo todas elas. Toda a terra você está vendo. Mas você não vai pisar lá, Moisés. Você não vai pisar. Ou seja, a promessa era para ele pisar. O plano era para ele pisar. Mas ele desobedeceu na jornada. Avistou, mas não pisou. Não desfrutou. Assim também como uma geração, naquela época, de 20 anos acima, nenhum pisou na terra. Deus disse, olha, vai para tal lugar e volta. 40 anos. Passaram 40 dias espiando a terra. E o Senhor disse, olha, desses 40 dias, a cada dia será um ano. Então 40 dias, 40 anos, eles vão passar no deserto agora. E vão cair lá mortos. Os filhos deles vão entrar, mas eles não. Aleluia. Glória a Deus. E aí era para Moisés entrar, então veio o juízo, veio a sentença, não ia entrar. Então quem iria? O Senhor disse, Josué, chama ele, unge ele, põe as mãos sobre ele, apresenta ele ao povo. Aleluia. Mas a promessa continuava, a jornada continuava, para o cumprimento da promessa. Irmãos, vamos se ligar nisso. Deus é amor, irmãos. As pessoas não entendem isso, muitas vezes não entendem, até mesmo os cristãos. Deus é amor. Deus é cheio de misericórdia. Mas Deus, irmãos, Ele também é juiz. Vocês estão aqui? Deus, Ele é juiz, irmãos. Às vezes as pessoas brincam achando que Deus não vê as coisas. Deus vê tudo, irmãos. Deus vê tudo. Era para o povo de Israel, os judeus naquela época, crer em Jesus. Jesus disse, olha, isso aqui está sendo tirado de vocês agora. E sendo dado a outro povo que produza os respectivos frutos. Vocês não estão produzindo os frutos que deveriam produzir. Então, vai ser tirado de vocês e dado a outro povo. Isso é seríssimo. E a gente precisa considerar tudo aquilo que o Senhor fala. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Você está tudo bem por aí? Glória a Deus. Irmãos, que você se posicione. Você não deixe nada nem ninguém impedir que você busque aquilo que Deus tem prometido para a tua vida. Que Deus quer te colocar, irmãos. Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance. Mas às vezes tem pessoas, irmãos, que parece que elas querem, que elas transmitem a seguinte mensagem. Não, aqui está muito bom para mim. Até aqui está ótimo. E Deus querendo que você avance mais, que você se esforce mais, que você se dedique mais, que você se empenhe mais. Aleluia. Glória a Deus. Vocês viram lá que eu coloquei no grupo, irmãos? Aquilo é uma realidade que não deveria, irmãos, ninguém esquecer daquilo. Aqui é o lugar, irmãos, onde nós nos abastecemos, nos fortalecemos em Deus. Não deixe um pensamento carnal dizer a você que 3 vezes por semana é muito, que sobrecarrega você. Ninguém, irmãos, vai me convencer dessa frase ou dessa ideia. E 3 vezes, 2 horas no culto, 3 vezes por semana, sobrecarrega você, que você não suporta vir. As 3 vezes por semana. Se eu não sou convencido, eu acho que também Deus não vai ser, não.
Vocês estão aqui, irmãos? Porque a gente se dedica muito mais ao natural e aquilo que Deus falou conosco é o que dá sentido à nossa vida, irmãos. Se você está falando do culto, o lugar de congregar todo mundo junto, de se fortalecer, se abastecer em Deus. E lá fora, irmãos, nossa jornada continua. Buscando ao Senhor, tendo comunhão com Deus, orando, louvando, adorando o nosso Deus, servindo a Ele. Amém, queridos? Aleluia! Nenhuma só das palavras que o Senhor falou ao povo caiu por terra. Josué dizendo. E os filhos, aquela geração mais jovem, todos ouvindo aquilo, testemunhando. E aí, queridos, lembrando que uma geração não desfrutou daquilo que Deus tinha prometido. Uma terra abençoada. Aleluia. Por causa da desobediência, da incredulidade. Se deixaram levar por um relatório negativo. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero que você abra comigo em Provérbios, capítulo 8, versículo 8. Glória a Deus. Nós vamos dar uma lida aqui em alguns versículos. No relatório dos espias, quando voltaram. E a gente precisa aprender com o erro deles. Com o erro daqueles 10 espias. Provérbios 8, 8. Você está lá? São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Aleluia. Glória a Deus. Considera a palavra do Senhor. Amém. Vai rapidinho comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Glória a Deus. Hebreus 10, 23. Glória a Deus. Olha o que diz. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Guarde firme a confissão da sua esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Olha o que ele diz, guarde firme. Não de qualquer jeito, guarde firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel. Aleluia. A parte de Deus, irmãos, ele se garante. E a gente precisa, irmãos, se empenhar na nossa parte. Amém. Sem vacilar. Aleluia. A gente precisa, irmãos, reajustar o foco. Focar, irmãos. Aleluia. Focar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus falou, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele espera de nós. A gente precisa focar e buscar. Aleluia. Glória a Deus. Diga, tudo está feito em Deus. Vamos lá em Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Glória a Deus. Você está lá? Números 13, 25. Não foi isso que eu falei? Então diz assim, ó. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Versículo 27. Relataram a quem nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela.
Aleluia. 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitantes na terra do Noguebe, os hebeus, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Olha para cá um instante. Queridos, sempre vai haver o comportamento desses 10 espias e desses 2 homens aqui que a gente vai ver, Josué e Calebe. Vocês estão aqui? Sempre vai haver, em tudo. Infelizmente, a maioria aqui, nesse contexto, venceu. A maioria dos incrédulos, dos 12 que foram, 10 estavam com esse pensamento ali. Disseram, olha, a terra realmente é boa, mana leite e mel, aqui está o fruto dela. E aí começaram, irmãos, a relatar uma sequência aí de realidades, mas, irmãos, com um tom muito negativo. Com a fé lá embaixo, irmãos. Com o coração derretido. E, consequentemente, contaminando o coração daqueles que estavam ouvindo. Vocês estão aqui? Mas Calebe aqui começou a falar e disse, eia! E foi um grito, meu querido, que ele deu aqui. Para aí, gente! Que é isso que está acontecendo? Subamos e possuamos a terra, porque certamente, olha a convicção, olha a fé, irmãos. Se ligue, meu querido, que diante daquilo que Deus prometeu a você, você pode até nem perceber, ou nem esperar e ser pego de surpresa. Está cercado por muita incredulidade, por vários incrédulos. Eu fiquei pensando, irmãos, eu acho que Josué e Calebe estavam lá ouvindo aqueles homens falar, trazer o relatório para Moisés. E eu acho que eles não imaginavam que eles iam falar daquela forma. Porque pelo jeito, Calebe teve que gritar aqui, teve que intervir. Não sei se eles iam conversando, ou o tipo de assunto que eles iam conversando no retorno, imagina. Mas quando começaram a falar, a relatar, começaram, irmãos, a saltar muita incredulidade. Vocês estão aqui? Diante de uma promessa que Deus tinha feito a todos eles. Deus fez uma promessa a todos, mas existem os incrédulos. Existem aqueles irmãos que, se você não tiver cuidado, vai te puxar para trás. E você era uma pessoa, irmão, que ia avançar, que ia botar força, mas por estar cercado de incrédulos, aquilo pode te prejudicar. Aquele pensamento de incredulidade, irmãos, pode fazer você travar, pode fazer você retroceder, pode fazer você ficar uma pessoa, irmãos, que é naquela, não é, aqui está muito bom. Não vou mais avançar, não vou mais me esforçar, não vou mais crescer em nada. Isso é muito difícil, isso não é para mim não. Isso não é para mim não, isso é só para fulano, para cicrano. Cuidado. Cuidado. Você precisa ter a ousadia que Calebe teve aqui. Eia! Espera aí. De onde está vindo isso aí? Que conversa é essa? Ei, rapaz, isso aí é um natural, é a realidade, é. E o sobrenatural de Deus? E aquilo que Deus falou? E aquilo que Deus prometeu? Você vai deixar o natural te parar? Você vai deixar uma coisa pequena dessa tirar o melhor de Deus da tua vida? Se liga, crente. Se orienta. Amém? Fica focado, fica ligado. Aleluia. Jesus disse,
O céu e a terra passam, mas a palavra do Senhor não passa, até que se cumpra tudo. Eu quero te dizer, vai se cumprir. Com ou sem nós, vai se cumprir. Se liga para você não ficar de fora. Vamos nos ligar, nos orientar para a gente não perder. Amém, queridos? O banquete que Deus tem reservado para as nossas vidas. Caleb gritou aqui, irmãos. Ei, peraí, vamos subir, vamos prevalecer. Nós vamos possuir a terra, porque certamente nós vamos prevalecer sobre ela. Olha a convicção, irmãos. Ei, se cerca dessas pessoas que vão te levantar. Mas não que fica botando terra, irmãos, no teu avanço, impedindo o teu crescimento. Amém? Se ligue, seja esperto. Cuidado para você não estar emprestando teu ouvido para murmuração, para reclamação. Só reclamando, murmurando e você ali, é mesmo. Aquilo está entrando no teu coração. E você tem que ter cuidado para não ficar pior do que esses. Só absorvendo, daqui a pouco você está pior. Porque assim aconteceu com esse povo. Ficaram ouvindo, estavam lá ouvindo o relatório deles. Mas a Bíblia diz que o coração de todos se derreteram. Ao ponto de dizer, peraí, então vamos fazer o seguinte, vamos levantar um capitão aqui. Vamos levantar um líder e vamos voltar. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar. Aleluia. Isso é sério, irmão. Você está recebendo, irmão? Guarde isso no seu coração. Deus não é menino, Deus não brinca com aquilo que Ele fala. E nós também não podemos brincar com aquilo que Deus fala conosco. Aleluia, vai acontecer. Se você se firmar. Aconteceu para o povo de Israel, mas não para todos. Não para todos. Ninguém pode negar, irmãos, que existe algo de Deus, irmãos. Muitas coisas que Deus prometeu desde o início dessa igreja está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais. Mas o alerta dessa noite é, não fique de fora, igreja. Pegue junto. Não seja daquele que observa, não. Seja daquele que chega junto para trabalhar, para se empenhar. Amém? O apóstolo Guto diz uma frase extraordinária, que é o seguinte, não estamos usando as pessoas para construir uma grande igreja, não. Estamos usando a igreja para construir grandes pessoas, grandes ministros, grandes servos, grandes adoradores. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero, irmão, te estimular a você subir de nível na tua comunhão com Deus, na tua adoração, no teu serviço a Ele. Paulo diz, não seja vagaroso no serviço, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 1 Coríntios 15:58, ele diz, sempre abundantes. Não foi mais ou menos, não, é de forma abundante. Sempre abundância no Senhor, sabendo que o teu serviço no Senhor não é vão. É abundante. A proposta de Deus é abundante. Então, sonde seu coração e veja como você está. Não é para te condenar, é para te alertar, querido. Vocês estão aqui? É para te alertar. Não seja daqueles que vai ficar observando. Seja daqueles irmãos que vai avançar para o prêmio da soberana vocação. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel. Irmãos, quando a coisa aperta, a primeira porta que muitas vezes quando você passa a mão, que você encontra a maçaneta, o nome da porta é desistir. Parar. Quando só está mamão com açúcar, mas quando aperta, a quem nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Aleluia. 28. O povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso
e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitantes na terra do Noguebe, os hebeus, os heteus, os jebuseus, os amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Olha para cá um instante. Queridos, sempre vai haver o comportamento desses 10 espias e desses 2 homens aqui que a gente vai ver, Josué e Calebe. Vocês estão aqui? Sempre vai haver, em tudo. Infelizmente, a maioria aqui, nesse contexto, venceu. A maioria dos incrédulos, dos 12 que foram, 10 estavam com esse pensamento ali. Disseram, olha, a terra realmente é boa, mana leite e mel, aqui está o fruto dela. E aí começaram, irmãos, a relatar uma sequência aí de realidades, mas, irmãos, com um tom muito negativo. Com a fé lá embaixo, irmãos. Com o coração derretido. E, consequentemente, contaminando o coração daqueles que estavam ouvindo. Vocês estão aqui? Mas Calebe aqui começou a falar e disse, eia! E foi um grito, meu querido, que ele deu aqui. Para aí, gente! Que é isso que está acontecendo? Subamos e possuamos a terra, porque certamente, olha a convicção, olha a fé, irmãos. Se ligue, meu querido, que diante daquilo que Deus prometeu a você, você pode até nem perceber, ou nem esperar e ser pego de surpresa. Está cercado por muita incredulidade, por vários incrédulos. Eu fiquei pensando, irmãos, eu acho que Josué e Calebe estavam lá ouvindo aqueles homens falar, trazer o relatório para Moisés. E eu acho que eles não imaginavam que eles iam falar daquela forma. Porque pelo jeito, Calebe teve que gritar aqui, teve que intervir. Não sei se eles iam conversando, ou o tipo de assunto que eles iam conversando no retorno, imagina. Mas quando começaram a falar, a relatar, começaram, irmãos, a saltar muita incredulidade. Vocês estão aqui? Diante de uma promessa que Deus tinha feito a todos eles. Deus fez uma promessa a todos, mas existem os incrédulos. Existem aqueles irmãos que, se você não tiver cuidado, vai te puxar para trás. E você era uma pessoa, irmão, que ia avançar, que ia botar força, mas por estar cercado de incrédulos, aquilo pode te prejudicar. Aquele pensamento de incredulidade, irmãos, pode fazer você travar, pode fazer você retroceder, pode fazer você ficar uma pessoa, irmãos, que é naquela, não é, aqui está muito bom. Não vou mais avançar, não vou mais me esforçar, não vou mais crescer em nada. Isso é muito difícil, isso não é para mim não. Isso não é para mim não, isso é só para fulano, para cicrano. Cuidado. Cuidado. Você precisa ter a ousadia que Calebe teve aqui. Eia! Espera aí. De onde está vindo isso aí? Que conversa é essa? Ei, rapaz, isso aí é um natural, é a realidade, é. E o sobrenatural de Deus? E aquilo que Deus falou? E aquilo que Deus prometeu? Você vai deixar o natural te parar? Você vai deixar uma coisa pequena dessa tirar o melhor de Deus da tua vida? Se liga, crente. Se orienta. Amém? Fica focado, fica ligado. Aleluia. Jesus disse, o céu e a terra passam, mas a palavra do Senhor não passa, até que se cumpra tudo.
Eu quero te dizer, vai se cumprir. Com ou sem nós, vai se cumprir. Se liga para você não ficar de fora. Vamos nos ligar, nos orientar para a gente não perder. Amém, queridos? O banquete que Deus tem reservado para as nossas vidas. Caleb gritou aqui, irmãos. Ei, peraí, vamos subir, vamos prevalecer. Nós vamos possuir a terra, porque certamente nós vamos prevalecer sobre ela. Olha a convicção, irmãos. Ei, se cerca dessas pessoas que vão te levantar. Mas não que fica botando terra, irmãos, no teu avanço, impedindo o teu crescimento. Amém? Se ligue, seja esperto. Cuidado para você não estar emprestando teu ouvido para murmuração, para reclamação. Só reclamando, murmurando e você ali, é mesmo. Aquilo está entrando no teu coração. E você tem que ter cuidado para não ficar pior do que esses. Só absorvendo, daqui a pouco você está pior. Porque assim aconteceu com esse povo. Ficaram ouvindo, estavam lá ouvindo o relatório deles. Mas a Bíblia diz que o coração de todos se derreteram. Ao ponto de dizer, peraí, então vamos fazer o seguinte, vamos levantar um capitão aqui. Vamos levantar um líder e vamos voltar. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar. Aleluia. Isso é sério, irmão. Você está recebendo, irmão? Guarde isso no seu coração. Deus não é menino, Deus não brinca com aquilo que Ele fala. E nós também não podemos brincar com aquilo que Deus fala conosco. Aleluia, vai acontecer. Se você se firmar. Aconteceu para o povo de Israel, mas não para todos. Não para todos. Ninguém pode negar, irmãos, que existe algo de Deus, irmãos. Muitas coisas que Deus prometeu desde o início dessa igreja. Está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais. Mas o alerta dessa noite é, não fique de fora, igreja. Pegue junto. Não seja daquele que observa, não. Seja daquele que chega junto para trabalhar, para se empenhar. Amém? O apóstolo Guto diz uma frase extraordinária, que é o seguinte, não estamos usando as pessoas para construir uma grande igreja, não. Estamos usando a igreja para construir grandes pessoas, grandes ministros, grandes servos, grandes adoradores. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero, irmão, te estimular a você subir de nível na tua comunhão com Deus, na tua adoração, no teu serviço a Ele. Paulo diz, não seja vagaroso no serviço, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 1 Coríntios 15:58, ele diz, sempre abundantes. Não foi mais ou menos, não, é de forma abundante. Sempre abundância no Senhor, sabendo que o teu serviço no Senhor não é vão. É abundante. A proposta de Deus é abundante. Então, sonde seu coração e veja como você está. Não é para te condenar, é para te alertar, querido. Vocês estão aqui? É para te alertar. Não seja daqueles que vai ficar observando. Seja daqueles irmãos que vai avançar para o prêmio da soberana vocação. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel. Irmãos, quando a coisa aperta, a primeira porta que muitas vezes quando você passa a mão, que você encontra a maçaneta, o nome da porta é desistir. Parar. Quando só está mamão com açúcar, mas quando aperta, para desistir. O relatório veio que os caras eram gigantes, que os caras eram grandão, as cidades fortificadas. Pronto. Isso é impossível. Vamos parar, vamos voltar, vamos desistir. Vocês estão aqui? Aleluia. Diga, eu não vou parar. Lembra, irmãos, Provérbios,
Hebreus 10, 36, necessitais de perseverança, para que depois de às vezes feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aí ele continua falando, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Mas o escritor diz, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram, que avançam. Perseveram para a conservação da vossa alma. Aleluia! Diga, eu não sou daquele que retrocede. Profetas se levantando do nosso meio, pessoas que vinham de fora pregar, começavam a ser usados por Deus. Quantas profecias, quantas palavras inspiradas. E aí? O que fazer com isso? Uns agarraram, outros não. E eu vou te dizer, essa mesma situação está valendo hoje. Uns agarram e outros não. Aleluia. Firmeza em Deus, queridos. Vamos voltar aqui para o texto. Números capítulo 13, versículo 31. Aleluia. Vou ler novamente o 30 para dar sequência aqui. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, como o que, irmãos? Gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Ei, meu querido, como é que você está se vendo? Ele diz aqui, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Estava se vendo como gafanhotos. E também aos olhos deles. Como é que eles sabiam disso? Eles conversaram com eles? Não conversaram. Olha a imaginação deles. Já estavam se vendo como gafanhotos e disseram que os gigantes também estavam vendo eles. Eles não tiveram esse diálogo para ter essa certeza, mas tiraram essa conclusão, difamando a terra e derretendo o coração do povo. Incredulidade. Irmãos, Deus se irou com isso aqui. A nossa linguagem, Deus pegou A, viu? Ele não tratou como algo normal, não. Deus se irou, meu querido. Seríssimo. Vocês estão aqui? Incredulidade diante de uma promessa de Deus. Diante daquele que Deus falou. Vinham caminhando na jornada para ocupar a terra, para possuir a terra. Quando um relatório vem, irmãos, para eles. Nós não podemos parar, irmãos, diante de relatórios negativos. Não podemos. Se olharmos para o natural, a gente vai parar. Mas vamos olhar, irmãos, para o sobrenatural. Vamos olhar para o sobrenatural. Vamos olhar, irmãos, para o poder de Deus, para o Deus do impossível. Para aquele que, quando faz uma promessa, ele é fiel para cumprir. A nossa posição, nosso posicionamento, irmãos, ele é fundamental. Vai lá para o capítulo 14, versículo 1. Aleluia. Você está lá? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto.
E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Seríssimo. Resultado, irmãos, de uma aceitação, de um relatório negativo, de uma incredulidade. O resultado de uma aceitação, de uma incredulidade. Se encha de fé. Saia de perto dos incrédulos. Esteja cercado de pessoas que te levantam, meu querido. Porque os incrédulos não chegam a lugar algum. Não chegam a lugar algum. É uma decisão sua. Se cerque de pessoas cheias de fé, que vão te levantar. Aleluia. Irmãos, uma expressão. Murmuraram contra Moisés, contra Arão. Moisés e Arão estavam dando suas vidas, irmão, para conduzir aquele povo em obediência a Deus a uma promessa. Conduzindo aquele povo para tomar posse da terra prometida. E aqui se deparam com uma situação muito crítica. Começam a estabelecer, causam uma rebelião, desonrando a palavra de Deus, desonrando a direção de Deus, desonrando a liderança que Deus tinha levantado sobre eles. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Oh, aleluia! Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Dê glória a Deus nesse lugar. Glória a Deus. Ei, querido, nós precisamos estar perto de pessoas assim. Nós precisamos de pessoas assim. Amém? Aleluia. Nós precisamos estar perto de pessoas assim, irmãos. Chega perto de você e diz: ei, eu estou junto com você. Quer que tenha um gigante, é para derrubar, é isso e aquilo, então eu estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Vamos enfrentar juntos. Aleluia. Imagina como foi difícil para Moisés e Arão. Caíram lá, caíram com o rosto em terra. Mas quando viram Josué e Calebe rasgando suas vestes, fazendo o mesmo. Imagina como não foi bom para eles. Vocês estão aqui? Aleluia. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom. Que se aqueles que você pensa, ou que você esperava, estivesse junto com você, se você for surpreendido que eles não estão junto com você, só espera para você ver como Deus não levanta outros que você nem espera para pegar junto com você. Você esperava, rapaz, se entristece uma coisa ou outra, mas, meu querido, quando Deus manda, você vê como Deus é fiel, como Deus é maravilhoso. Estou com esse desafio grande, com esse gigante, para derrotar, com essa terra para possuir, e aí Deus levanta pessoas para te apoiar, para te ajudar. Simplesmente não seja rebelde, como eles gritaram aqui, como Josué disse aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Rebeldia, rebelião
contra o Senhor, porque não estavam crendo na promessa de Deus. Eu declaro que isso não vai acontecer nem comigo, nem com você. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós não vamos ser rebeldes contra o nosso Deus, mas nós vamos crer nas promessas. Quem tem promessa de Deus aqui, meu querido? Deus prometeu algo, Deus falou algo contigo. Ei, não seja rebelde. Não seja rebelde. Porque o preço da rebeldia é muito alto. O preço da rebeldia é alto, querido. É alto. É mais fácil, irmãos, parar, é mais fácil desistir. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso. Não foi para isso. Olha o que Josué disse, meu querido. No 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como um pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Estão sem amparo, Deus é conosco, nós vamos devorá-los. Eita, homem valente, meu querido. Sabia que os caras eram gigantes, ele tinha ido lá, ele tinha visto. Ele viu. Mas nós vamos devorar eles igual a gente devora um pão, porque o Senhor está conosco. Não estava dizendo que era na força dele, o Senhor está conosco. Não importa o desafio, o Senhor é conosco. Aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, para essa igreja, vai se cumprir. Você crendo ou não, Deus é conosco. Glória a Deus por isso. Aleluia. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Aleluia. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que na nossa jornada, na minha e na tua jornada, uma vez ou outra, Deus vai começar, irmãos, a te lembrar aquilo que Ele te prometeu. Deus te lembra, irmãos, para aquilo para que Ele te chamou. Amém? Ontem, foi anteontem, Fabiana começou a me contar uma palavra que a Dilma trouxe lá na vigília. Rapaz, que coisa maravilhosa. O Senhor nos lembrando. Vocês estão aqui, irmãos? O Senhor nos lembrando que Ele está conosco, que tudo vai bem, está tudo certo. Aleluia! Glória a Deus! Que aqueles que pegam junto, maravilha. E os que não pegam, irmãos, infelizmente. Aleluia! Nós vamos possuir a terra, irmãos, que o Senhor nos prometeu. Aleluia! Com ou sem gigante, gigante de pé ou caído. Amém? Se ele ficar na frente, ele vai ser derrotado. Aleluia! Porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Glória a Deus por isso. Não é na nossa força, mas na dele. É Deus em nós. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vai lá para o versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Queridos, Moisés começa a interceder. Moisés começa a dizer: não, Senhor, não faça isso. Não faça isso, Senhor. Não faça, não destrua esse povo. Se o Senhor fizer isso, muitos vão dizer, o povo do Egito vai dizer: Deus não pôde conduzir esse povo até a terra, por isso os destruiu no deserto. Não faça isso. E assim o Senhor não faz. Aleluia. Sabe, queridos, pensando nisso, hoje, meditando nesse texto, eu comecei a interceder pela igreja. Não só pela igreja, eu comecei a interceder também pela cidade, pelo povo dessa cidade. Esse povo se rebelou contra Deus. Deus disse: até quando? E Deus queria destruí-los.
Olha que coisa séria. E aí Moisés entra na brecha. E diz, Senhor, eu vou fazer isso agora, Senhor, por tua igreja. Comecei a interceder pela igreja. Por aqueles que têm desconsiderado a palavra do Senhor. Por aqueles que têm tido um comportamento de rebeldia diante de Deus. Por não estar crendo nas promessas do Senhor. Por não estarem considerando aquilo que Deus tem falado. Comecei a orar ao Senhor, pedindo misericórdia, que o Senhor perdoasse o seu povo. Vocês estão aqui, irmãos? E o Senhor diz a Moisés, tudo bem, não vou destruí-los. E aí começa a dizer, todos eles de 20 anos acima, exceto Josué e Caleb, todos eles vão voltar e vão morrer no deserto. Exceto Josué e Caleb, somente eles vão entrar na terra. E aí Moisés começa a relatar para o povo aquilo que Deus tinha falado. E aí o povo fica chocado, o povo fica surpreso, querem voltar atrás, mas não era mais possível. Até tentam ir lá, irmãos, enfrentar algumas pessoas lá naquelas cidades, e Moisés dizendo, não vão, vocês não devem ir, porque Deus não vai com vocês não. É melhor vocês não irem. E eles vão, são derrotados. Alguns tentam ir, ainda vão e são derrotados. Assim como Moisés disse. Deus não iria com eles. Vocês estão aqui, irmãos? Aleluia. A promessa do Senhor, as palavras de Deus, irmãos, para com a minha vida e com a tua vida, precisam de toda a atenção. São dignas de toda a atenção. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é muito bom. Aleluia. É um Deus, irmãos, digno de confiança. Digno de confiança. Agora faça a sua parte. Não confunda. A Bíblia diz, irmãos, lá em 2 Timóteo, deixa eu ver aqui, para não citar errado. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2. Versículo 11. Rapidinho, vai lá. Oh, aleluia. 2 Timóteo 2,11. Diz assim, ó. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Ele permanece fiel, independente de mim e de você. Ele permanece fiel. Somos nós quem precisamos crer, confiar e buscar, meu querido. Uma palavra, irmãos. Deus, quando usa alguém, testifica no nosso espírito. Aquilo que Deus quer, aquilo que Deus revela como plano, como projeto de vida para nós. Irmãos, isso é muito precioso. E a gente não pode desconsiderar aquilo que Deus fala. Amém? Aleluia. Considere as palavras do Senhor. As promessas de Deus. Você já sabe disso, já nos ouviu falar várias vezes. Deus fala algo contigo hoje aqui, irmãos. Talvez isso só vá se cumprir daqui a 5, 10 anos ou mais. Se Jesus não voltar até lá. Mas por que tanto tempo? Deus está trabalhando a nossa vida. Estamos sendo transformados nessa jornada. Estamos sendo transformados. Amém? Transformados. Então, desfruta, irmãos, dessa transformação. Desfruta, irmãos, desse crescimento em Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. O grupo louvor pode vir aqui, por favor.
Aleluia. Então, baseado naquele texto que eles disseram, nós somos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Eu te perguntei, como é que você está se vendo? E como é que você acha, ou você imagina, que o inimigo te vê? Como gafanhoto também? Se veja forte em Deus, meu querido. Se veja forte na fé. Amém. Aleluia. Forte no Senhor. Porque 1 Pedro 2,9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você é capaz de esperar por algo que vai mudar a tua vida para sempre? Quanto tempo? Quando aquele povo, presta atenção nisso, quando o povo de Israel vivia no deserto, caminhando para assumir a terra, já com a liderança de Josué, eles ainda eram alimentados com o maná que caiu do céu. Todos os dias eles pegavam para se alimentar. Quando entraram na terra, já estavam lá, começaram a pegar alguns alimentos da terra. Quando eles começaram a pegar os alimentos da terra, sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que o maná cessou, parou o maná. Aquilo que caía do céu todos os dias, chamado milagre, parou, cessou. Porque eles já estavam na terra da promessa, já tinham tomado posse, e a bênção que fluía daquela promessa já estava disponível para sustentá-los e alimentá-los. Então aquele milagre já não era mais necessário, ele cessou, porque a bênção agora fluía. A perfeita vontade de Deus não é milagre, é que a bênção supra você em tudo. Aleluia! Quantos são abençoados aqui por Deus? Caminha para essa promessa. Foca nessa promessa daquilo que Deus te falou. É tempo de avançar, é tempo de crescer. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos em uma grande jornada, em um ônibus. E nesse ônibus uns sobem, outros descem. Uns permanecem, outros descem. Seja daquele que permanece. Aleluia. 1 Coríntios 1,20 diz: porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. As promessas de Deus tem nele o sim e o amém. Aleluia, para a glória de Deus, por nosso intermédio. As promessas dele é se cumprindo e a glória seja dada a ele. Quanto tempo você é capaz de esperar por algo que vai mudar a tua vida para sempre? Quanto tempo você é capaz de esperar por isso? Mas eu vou esperar, porque no dia que chegar vai mudar a minha vida para sempre. Quanto tempo você é capaz de esperar por isso? Está disposto a aguardar? Lembra de Caleb chegando para Josué, lá no livro de Josué, capítulo 14. E aí ele diz: ei Josué, você lembra da palavra do Senhor? Aleluia. Que veio a mim e a você através dos servos de Deus Moisés. Naquele tempo eu tinha 45 anos. Já se passaram 40 anos. Josué e Caleb voltaram com o povo de Israel, perseverando, pagando um preço, uma conta que não era deles. Mas ele disse: eu perseverei em seguir ao Senhor. E aqui eu estou, firme, forte, para possuir a terra que o Senhor me prometeu. Então Josué, eu quero ela. Estou firme, forte, pronto para ir para a guerra e para voltar. Aleluia.
E ele foi lá assumir a terra dele, tomar posse da terra dele, expulsar aqueles que estavam lá. Quanto tempo você é capaz de esperar por algo que pode mudar a tua vida para sempre? Glória a Deus. É necessário estar na dispensação do Senhor, queridos, rendido a Ele. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Vou perseverar em fazer a tua vontade e não a minha. Cuidado com os pensamentos negativos. Cuidado com os pensamentos contrários àquilo que Deus fala. Deus se ira com incredulidade, irmãos. Se nós não cremos naquilo que Ele falou, se nós não cremos nas promessas, na palavra do Senhor, nós vamos ser tidos como rebeldes diante dEle. E Deus não quer isso. Eu não sei quanto a você, meu querido, mas eu estou sendo muito edificado com isso que estou ouvindo aqui. Eu vejo o zelo de Deus com a nossa vida, nos alertando, fazendo a gente refletir sobre uma realidade no contexto espiritual que Deus nos colocou. Tem milhares de pessoas aí fora que não entendem nada disso que nós estamos falando, porque não nasceram de novo ainda. Mas conosco é diferente, igreja. Deus não vai cobrar isso dele, não, vai cobrar da gente, porque nós conhecemos. Amém.